Será que adorar o Jesus humano pode ser um grande engano? Quem é Jesus? O que é Cristologia? Como entender a revelação de Deus? Acompanhe na nossa mensagem da IBNU. E não se esqueça, multiplique esse conhecimento, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho e seja você também um parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Deus seja louvado neste dia, quando vamos aprender mais da palavra divina. Aí hoje nós vamos refletir sobre a pessoa de Jesus. A pergunta que todo mundo certamente pode e até deve levantar é a seguinte: será que adorar o Jesus humano não é grande engano? Nós sabemos que seguramente a pessoa de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, com certeza é o nome mais significativo da história humana. Ninguém é mais famoso, mais conhecido, mais divulgado, até mesmo podemos dizer mais apropriado do que a pessoa de Jesus. E muita gente, quando pensa em Jesus, pensa, olha, Jesus parece ter sido uma espécie de revolucionário político, alguém que estava querendo fazer ali uma rebelião contra a dominação romana no Israel antigo. Outras pessoas entendem Jesus como uma espécie de líder místico, alguém dado a meditações profundas, sempre ali no deserto e nas belas paisagens da Galileia, buscando uma inspiração espiritual diferenciada. Para outros, Jesus era apenas um rabino diferente, que estava ali junto com seus discípulos judeus, confrontando o sistema religioso da sua época. Outras pessoas, até com uma imaginação tanto além da criatividade, chegam a sugerir que Jesus é uma espécie de ser assim, quase que meio que extraterrestre, um indivíduo fora da realidade, alguém que teria vindo de uma dimensão superior e invadido aqui o nosso espaço. Ou seja, a pergunta é: quem é Jesus? O que o testemunho deixado pelos seus discípulos e seus seguidores conta para nós? Então, vamos hoje refletir sobre isso, né? Será que adorar o Jesus humano, que a cristandade tanto enfatiza, é cometer grande engano? Então vamos ver o livro de Hebreus, capítulo 1, para pensar um pouco sobre a pessoa de Jesus. A Bíblia diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Enquanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus,
escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz, do princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos, Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Impressionante o relato de Hebreus sobre a pessoa de Jesus. Então nós vamos ver aqui a apresentação de quem é Jesus para o nosso entendimento mais claro a partir das fontes originais. E o que vemos aqui? É importante destacar que nem todo mundo se lembra disso, né? Um dia desse mesmo alguém disse, mas você está falando de Jesus e da igreja primitiva, por que você está falando desse negócio de judeus, de festas judaicas? Ora, parece que o pessoal que não acompanhou bem o estudo da Bíblia não entendeu que Jesus era judeu, os seus primeiros discípulos, todo o início da fé que vai se transformar na fé cristã conhecida é toda no ambiente judaico. Então, sem entender esse cenário, a gente não consegue compreender absolutamente nada. E aqui nós temos um caso muito específico. Essa carta, escrita aí na década de 60, antes da destruição do templo, é curioso porque Hebreus é o único livro do Novo Testamento que a gente não tem uma menção de autoria direta. É interessante, inclusive, que os estudiosos debatem até hoje, né? Por exemplo, na época da Reforma, o próprio Martinho Lutero sugeriu que Apolo teria sido o autor de Hebreus. E quando a gente lê Hebreus 2, verso de número 3, nós vamos encontrar a seguinte frase: esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então o autor de Hebreus se coloca numa situação de quem recebeu a informação sobre tudo que aconteceu com Jesus, de quem a ouviu. Ou seja, ele está sob a tutela de um apóstolo, talvez uma tutela ligada a Paulo ou a algum outro apóstolo do Senhor, nós não sabemos, mas o texto é muito claro. Do que ele trata? Ele trata exatamente desses seguidores de Jesus, desses discípulos aqui, todos judeus, que agora estão numa situação difícil, enfrentando hostilidade, enfrentando perseguição, e eles estão assim pensando, será que vale a pena mesmo seguir a Jesus? Será que a incompreensão, a hostilidade, até a perseguição são elementos que a gente deve enfrentar pelo fato de querer aí continuar caminhando e seguindo a Jesus? E por isso Hebreus é todo um conselho bem decisivo, uma advertência dizendo, não desistam do caminho, não abandonem a estrada de caminhar pela fé em Cristo Jesus, porque qualquer coisa que você queira colocar para comparar com Cristo Jesus, certamente não tem comparação. Por isso, ele então vai apresentar para nós quem é Jesus. E é muito interessante, olhando para Hebreus, que a gente observa no texto que ele vai falar muito de anjos. Por quê? Porque no chamado período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, naquilo que envolveu essa época grega e agora greco-romana, houve toda uma preocupação acentuada na tradição judaica com anjos. Então eles começaram a falar sobre os diversos anjos, sobre hierarquia dos anjos e o papel dos anjos, ou seja, a coisa até ficou angelical demais.
E pensando sobre isso, a gente pode imaginar, juntamente com aqueles antigos, né, judeus interessados no relacionamento com Deus, com quem a gente pode contar para nos encaminhar adequadamente na questão da espiritualidade. Bom, a gente tem a palavra divina, a escritura, que você vai ver aqui que é mencionado o tempo todo. A gente tem os antigos profetas que falaram em nome de Deus e estão aí numa linha, né, de ação histórica significativa, e nós temos os religiosos que falam em nome desses profetas, e nós temos os poderes espirituais, com destaque para os seres angelicais. Aí a gente entende toda a conversa de Hebreus capítulo 1, quando fala sobre esse assunto. Quando a gente entende isso, aí a gente pode começar a ver como é grandiosa a apresentação de Jesus em Hebreus capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha no texto. Olha só como o texto é impressionante. Deus está agindo na história. O que está acontecendo agora faz parte daquilo que veio chegar nos últimos dias. Atenção, na Bíblia, os últimos dias têm início com a vinda de Jesus, a primeira vinda. E o período da primeira vinda, que envolve a história até a segunda vinda, comparado com a cronologia da história humana completa, ele é chamado de últimos dias, para a pessoa não imaginar que últimos dias é só alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então, o que acontece? Deus tem agido na história. De que maneira? Que Deus há muito tempo falou de muitas vezes, de várias maneiras, por meio dos profetas, e agora chegou no ponto clímax, no ponto máximo dessa palavra divina, porque ele nos falou por meio do Filho. E atenção, muito importante. Filho não quer dizer filho. Às vezes uma vez alguém me perguntou, quer dizer que Jesus é o Filho de Deus, porque o Deus Pai, ele resolveu casar com Maria e então houve um relacionamento e nasceu Jesus? Não, não é nada disso. Filho é uma linguagem que a gente chama semítica, né, uma expressão. A Bíblia fala, por exemplo, filhos da desobediência. O que quer dizer isso? São os desobedientes. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, quer dizer que ele é divino. E quer dizer que ele é semelhante ao Pai, e quer dizer que ele tem prerrogativas que são derivadas do fato dele ser semelhante ao Pai e ter esse relacionamento diferenciado com o Pai. Portanto, o que a gente vai descobrir? Que ele é o Filho, portanto, ele é o herdeiro de todas as coisas, e aí a coisa começa a perceber-se de uma maneira muito incrível, né? Quer dizer, Jesus não é só o desfecho de tudo aquilo que os profetas falaram para chegar nele, mas ele é o Filho e, portanto, ele tem prerrogativas diferenciadas porque ele é o herdeiro de tudo. E aí a coisa começa a surpreender, porque, olha lá, a gente tem que até dar uma parada para ouvir bem, para ver se a gente está lendo direito. O texto diz, por meio de quem ele fez o universo. Opa, a coisa agora começa a ir mais longe do que a gente poderia imaginar. Esse homem não é só um profeta, ele não é só um líder espiritual, ele não é só um conhecedor das escrituras do mundo judaico, ele não é simplesmente um ser evoluído, por meio de quem ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O que é isso? E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, além de profeta, além de mestre, além de ser o Senhor de toda bondade e misericórdia, Jesus é nitidamente apresentado logo no início de Hebreus como divino. É muito difícil ler isso, chegar a qualquer outra conclusão.
E por ele ser isso, o que acontece? O texto vai prosseguir e dizer que depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Que coisa interessante, quer dizer, não só Jesus é tudo isso, mas ele executou a obra da salvação, a dívida da humanidade perante Deus, os descaminhos do nosso comportamento, da nossa ética, da nossa relação com Deus e com o próximo, foram devidamente tratados por Jesus na sua morte, na sua redenção e ressurreição, de modo que ele realizou a purificação dos pecados e, portanto, ele venceu, e aí ele agora está sentado à direita, quer dizer que Jesus é rei, quer dizer que ele vai herdar essa posição que tem a ver com a esperança do retorno do domínio divino na esfera da criação e da realidade humana, ou seja, a coisa aqui não tem dúvida. Com respeito a Jesus, desculpa a palavra direta, não tem para ninguém. Jesus não é uma pessoa comum, não é simplesmente um profeta melhor, não é. O texto bíblico é muito nítido. E para mostrar isso, atenção, a Bíblia vai nos falar da autoridade escriturística, quer dizer, todos os seguidores de Jesus que estão assim na dúvida, que tipo, será que Jesus é tudo isso mesmo? É como você talvez já tenha ficado na sua vida, será que Jesus não é, sei lá, uma espécie de Mahatma Gandhi antigo? Jesus não é aí um Billy Graham da antiguidade? Jesus não é, né, uma pessoa diferente que fez o bem, né? Não, é muito mais do que isso. E aí ele vai dizer uma série de questões importantes para a gente entender quem é Jesus. E o que o texto diz? Ele vai mencionar, por exemplo, vocês que estão nos dias desse contexto que nós lemos aqui, tão preocupados com os anjos, com os arcanjos, com os anjos mais poderosos, e se falava de Miguel, de Gabriel, de Rafael e outros, pois é. Mas, por acaso, algum dos anjos, ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Uma frase que vem lá do Salmo 2 e que diz respeito à coroação do rei davídico, e lá nós vamos encontrar essa referência que Jesus aparece como sucessor de Davi, e essa expressão quer dizer o seguinte, né, que tu és o meu filho, no sentido que você é como eu, e eu te gerei, quer dizer, eu te coloquei na posição de filho herdeiro para estar no trono. Isso se aplicou ao rei davídico lá atrás e agora ao rei davídico pleno, Jesus, e que é o filho por excelência. E ainda ele prossegue dizendo algo que aparece na aliança que Deus faz com Davi, eu serei seu pai e ele será meu filho, e ainda menciona um texto a partir de Deuteronômio capítulo 32 que diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, Jesus não é um anjo maior, Jesus não é como Miguel, Jesus não é um arcanjo diferenciado, ele é muito mais do que isso. Com respeito aos anjos, ele faz dos anjos ventos, dos seus servos clarões reluzentes. Os anjos, vai dizer lá depois o verso 14, que são espíritos ministradores enviados para servir quem vai herdar a salvação. Os anjos estão atuando em favor da igreja de Deus, mas com respeito ao Filho, o que ele diz? O teu trono, ó Deus, uma citação do Salmo 45, versos 6 e 7. Esse salmo é interessante porque é o casamento do rei Davi com uma princesa gentílica, tipificando para nós, falando de uma maneira especial, que aquilo que envolvia o reino de Deus a partir de Israel tinha um propósito de abençoar todas as nações. E de uma maneira muito mais ampla, assim como o rei davídico é chamado de divino, a expressão hebraica lá atrás aparece que Serra Elohim, o teu trono, ó Deus.
E ela é repetida aqui no livro de Hebreus, dizendo que o trono dele subsiste para todo sempre, cetro de equidade, um reino de justiça, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e aí Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Então é impressionante, e é uma referência que vem lá de trás, do Salmo, falando que de alguma maneira esse rei davídico deveria ser divino. E assim, ele prossegue e diz: no princípio o Senhor firmasse os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Ou seja, toda essa maravilha da criação, nada é diante do poder e da realidade do grande Deus criador e sustentador do universo, e Jesus é comparado a ele. Essa frase tão simples que a gente usa, filho de Deus, que pode ser mal entendida, significa simplesmente que ele é completamente divino. Portanto, o entendimento sobre Jesus aqui é muito claro. Além de profeta, além de ser espiritual e angelical, além de transformador do ambiente sociopolítico à sua volta, além de mestre de ensino das Escrituras, Jesus é claramente divino, claramente é o rei davídico, o Messias, e claramente se apresenta como o único caminho de salvação, já que ele foi vencedor na purificação dos pecados. Esses argumentos de Hebreus 1 são fortes para aquela comunidade que está na dúvida, do tipo, Jesus é tudo isso? Vale a pena enfrentar hostilidade e incompreensão por causa dele? A resposta de Hebreus é sim, porque vocês não fazem ideia da grandiosidade de Jesus. E Hebreus vai continuar, né? Nós vamos ver depois do capítulo 2, 3, 4, até quando vai se falar de tudo que foi revelado antes, da pessoa de Moisés, a relação com Jesus é absolutamente fundamental e essencial. Entendendo isso, a gente agora pensa, peraí, mas se Jesus nasce em Belém, se Jesus também é mestre e caminha com os discípulos, Jesus multiplica o pão e come o pão, Jesus é divino, mas ele também não é humano, ele também não é de carne e osso, então que história é essa? Como é que a gente vai entender que esse Jesus revelado na Bíblia, e particularmente no Novo Testamento, ele é divino ou ele é humano? Ou ele é uma parte divina ou uma parte humana? Será que eu devo adorar a Jesus? Bom, se ele é divino, é claro que a resposta seria sim. Mas como é que eu faço? Eu adoro só pela metade? Eu tenho que mirar Jesus assim para adorar só o lado divino e eu não posso adorar o lado humano, que seria uma espécie de idolatria? Afinal de contas, adorar o Jesus humano seria grande engano. Vamos continuar refletindo sobre a revelação de Jesus em Hebreus para entender isso e encaminhar a nossa mente e o nosso coração no entendimento da revelação da palavra de Deus. Então, pensando sobre a divindade e a humanidade de Jesus, é importante ressaltar que a nossa caminhada cristã não é feita só de ações, não é feita só de prática de virtude ou mesmo de um cultivo de boas emoções no coração, ou mesmo de uma celebração agradável. A gente também precisa estar muito bem firmado no ensinamento, na doutrina. E nestes dias nós estamos enfatizando a importância disso. Então, nós temos, no contexto do estudo aprofundado da espiritualidade, que a gente chama do estudo da teologia,
nós temos aquilo que nós chamamos de estudo da cristologia, ou seja, o que a teologia, o que o ensino profundo sobre a pessoa de Cristo nos ensina e por que isso é importante. Então vamos refletir um pouco a respeito disso e eu vou começar a fazer umas menções interessantes e valiosas para nós aqui. Essa discussão é antiga. Os próprios primeiros seguidores de Jesus nos primeiros séculos, eles estavam discutindo, na final de contas, como é que nós devemos entender a pessoa de Jesus. E eles chegaram à conclusão, que foi reforçado no IV século, depois no V século, houve reuniões importantes da Igreja Antiga que aconteceram ali em Niceia, em Calcedônia, que reforçaram essa realidade que Jesus é tanto divino como humano e que as duas coisas são importantes. Então, há uma frase importante que o teólogo estudioso Wayne Grudem apresenta sobre a pessoa de Jesus e diz o seguinte: essa relação entre divindade e humanidade de Cristo, permanecendo o que era, Jesus tornou-se o que não era, ou seja, Jesus permanecia o que era, ou seja, já que a vinda de Jesus envolve o que nós chamamos de encarnação, né, de modo que Jesus é o verbo, né, que encarnou, tabernaculou entre nós, ele era plenamente divino e tornou-se o que não fora antes, ou seja, também plenamente humano. Jesus não deixou nada da sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Isso que nós lemos em Hebreus capítulo 1 é muito reforçado em outros textos também. Um deles que merece menção especial é Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16 e 19, que diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então você vê como o texto bíblico, a teologia do Novo Testamento enfatiza essa realidade de que Jesus é plenamente divino. E talvez você teve uma dúvida, mas não fala que ele é o primogênito? O primogênito não quer dizer que ele foi gerado em algum momento da história. Tanto é que ele é um primogênito sobre toda a criação. O primogênito diz respeito à posição que ele ocupa de ter a primazia, de ter o direito pleno. Jesus é gerado de Deus, mas não criado por Deus. Ser gerado de Deus significa ter a mesma natureza de Deus e ser semelhante ao Pai. Não significa que ele foi criado no tempo e no espaço. Então isso é muito importante porque se nós não entendermos o que Hebreus capítulo 1 está dizendo, que nós vamos ver em Filipenses 2, em Colossenses capítulo 1, em outros trechos do Evangelho, e do Novo Testamento, nossa mente ficará confusa, e se Jesus é apenas um indivíduo um pouco mais inteligente e bondoso do que nós, tudo aquilo que nós entendemos sobre a fé e a salvação certamente acabará não fazendo sentido. Portanto, o que nós vemos? Foi assim que a comunidade cristã logo entendeu que Jesus, sendo divino, o Pai naturalmente divino e o próprio Espírito de Deus que está agindo, né, ali na criação do mundo e que também age na ressurreição de Jesus, na própria encarnação, também é divino. Por isso nós falamos da trindade ou da triunidade divina, sendo um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, o grande mistério da divindade que faz parte da convicção cristã. E nesse caso, Jesus, como divino, é o que nós chamamos de segunda pessoa da Trindade. Portanto, em Jesus, nós temos o que a teologia histórica vai nos ensinar: as duas naturezas de Cristo, que estão unidas de uma maneira indissociável
de uma maneira que tem a ver com esse mistério da fé. Por que mistério? Porque tem coisa na Bíblia que a gente lê e a nossa cabeça pequena e limitada consegue entender tudo perfeitamente. Tem outras coisas que nós lemos, podemos entender sobre o que está sendo falado e ensinado, mas a nossa cabeça não alcança. Por quê? Porque somos menores do que Deus. Porque não temos condição de ir além da nossa dimensão limitada. Então isso não é irracional, vai além da nossa capacidade. E aí, por que que isso é tão valioso? Por que que a gente precisa prestar atenção à doutrina e particularmente à doutrina de Cristo? Então, veja bem, você sabe muito bem que tem coisa na vida que se a gente comete um erro, gera uma confusão total. Eu já vi gente, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que é cheia de trânsito, né, quebrar o carro no meio de uma avenida de muito movimento, e aí pronto, por causa de um carro quebrado, todo o trânsito fica parado. Ou seja, um erro aqui, um problema que causa toda uma sequência de problemas. Então, se a gente não conseguir acompanhar a Bíblia para ver que Jesus é absolutamente humano, porque tem gente que acha que não, Jesus é um fantasma, que Jesus é uma espécie de holograma, né? Que Jesus é um ser espiritual assim, mas é lógico que não. A Bíblia fala que Jesus ficou cansado da viagem, a gente fala que Jesus comeu de verdade, comeu depois da ressurreição, inclusive. Então é claro que Jesus é humano. E também é claro que ele é divino. Se a gente, né, tirar a humanidade é como quebrar o carro no meio da avenida. Vem um monte de consequências inadequadas do entendimento sobre a fé. E se a gente negar a divindade, também vira uma confusão. Quer ver como isso é importante? Veja lá. O valor da humanidade de Cristo. Jesus, como ser humano, como homem, ele identificou-se plenamente conosco, nas palavras que vão aparecer em Hebreus 4,15. Se Cristo não fosse plenamente humano, o seu sofrimento na cruz teria sido um teatro. Mas ele sofreu como um de nós. Aliás, Hebreus é tão bonito porque vai dizer assim que quando a gente tem dor, quando a gente tem inclusive tentação e sofrimento, o Hebreus diz, ó, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós porque ele sentiu as nossas dores. Você sabe que é diferente, né? Quando alguém conversa com você, meio da boca para fora, meio de professorzão para quem não sabe de nada, do que quando você conversa com alguém que sentiu a mesma situação que você sentiu. A conversa tem outro perfil, outro nível de conexão. Então, quer dizer, Deus, no seu amor imenso, resolveu sofrer as nossas dores e por isso ele se compadece de nós de maneira diferenciada. E isso é bonito demais, como Deus resolveu estar ao nosso lado para trazer perdão, redenção e salvação. Essa identificação é fundamental. Por isso a gente vê que Jesus é Deus em forma humana, ao mesmo tempo 100% divino e 100% humano. A divindade de Jesus não excluía a sua humanidade e não podemos jamais separar as duas naturezas de Cristo. E você já imaginou? A gente ouve tudo aquilo. Aliás, na Páscoa a gente não vê filmes, séries ou peças, ou momentos especiais, né, da paixão de Cristo. Se Jesus não era gente de carne e osso como nós, então aquilo nunca aconteceu, não doeu nada, né, o que aconteceu na cruz. Não houve paixão, não houve sofrimento. Então isso não é possível. Jesus, sim, totalmente humano, sofreu plenamente por amor a você e por amor a mim. Agora, esse Jesus humano também é totalmente divino. E aí nós vamos ver qual é a grande importância da divindade de Cristo. O que nós descobrimos? A divindade de Cristo, por que ela tem tanto valor e a gente não pode desconsiderá-la? Porque somente o sacrifício de alguém que era realmente divino poderia ter valor eterno e infinito. Um sacrifício de um mero ser humano comum, de um pecador, claro que não poderia perdoar o pecado de ninguém.
Nesse caso, só alguém que é verdadeiramente, plenamente Deus, pode ser mediador entre Deus e o homem, tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira mais completa a nós, conforme vemos em João 14:9. Então você percebe, Jesus morreu por nós e para o perdão dos nossos pecados. Para essa morte ter um valor realmente eterno e infinito para perdoar os pecados de toda a humanidade que quiser se voltar e receber essa oferta de perdão, não poderia ser um sujeito comum, porque alguém que morre pelos pecados, se ele for apenas um ser humano comum, no máximo ele poderia morrer pelos pecados dele. Agora, como assim um homem comum, um profeta, como se Jesus fosse apenas um Jeremias, um Ezequiel, e ele tivesse morrido, por que a morte dele pagaria pelos pecados da humanidade? Isso não é possível. Por isso, a divindade de Jesus é tão importante também para ser esse mediador que revela Deus a nós, e certamente ele, que é plenamente humano e divino, pode fazer essa conexão entre o Deus e o homem de maneira diferenciada. Olhando para essa questão, a gente vai ver que na história da fé nós vamos ter algumas complicações. A dificuldade de entender essa realidade da humanidade e divindade de Jesus. Então, historicamente, vale a pena surgir o que são chamadas heresias cristológicas, ou seja, entendimentos falhos, indevidos, inadequados de quem é Jesus. Então, nós tivemos na história, ou se negava a natureza humana, ou se negava a natureza divina, ou se negava a relação adequada entre as duas, ou se negava, que Jesus, o divino, habitava, ou Jesus era humano somente em algum aspecto. Então nós temos heresias como o ebionismo, docetismo, arianismo, nestorianismo, eutiquianismo, apolinarianismo, todas elas que acompanham a história da igreja primitiva. Por que é importante a gente saber disso? Porque às vezes a pessoa, por falta de estudo, ele vai inventar um negócio que já foi inventado há muito tempo e não deu certo. Mas a pessoa nem sabe que ele está reinventando a roda, e pior ainda, uma roda quadrada que não vai para lugar nenhum. Então, nesse aspecto, é muito importante compreender essa realidade. Mas nós, depois de entendermos quem é Jesus, revelado em Hebreus capítulo 1, e ficar claro que aquilo que envolve a plena humanidade de Jesus e a sua divindade está revelado a nós, como é que fica esse negócio? Será que o Jesus humano, será que adorá-lo seria um grande engano? A gente deve separar Jesus para saber para que lado a gente adora? Interessante a compreensão adequada disso. Atenção. A obra perfeita de Cristo se manifesta da natureza divina de Jesus para a natureza humana. Ainda, atenção, aqui nós temos a grande compreensão da pergunta que levantamos na nossa mensagem de hoje. Ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque a natureza humana de Jesus foi unida à natureza divina na pessoa única de Cristo. Jesus não é bipolar. Jesus não é duas pessoas, é uma pessoa só. Porque está unida nessa chamada união hipostática, nessa união indissociável. Por causa disso, a natureza humana de Jesus obteve dignidade para ser cultuada, por causa dessa união com a realidade da natureza divina. E aquilo que a gente sempre pergunta, e se Jesus tivesse pecado? Ela adquire condições plenas e a capacidade de não pecar. Porque se pensar em Jesus apenas como humano, ele poderia ter pecado, mas certamente não foi o caso. Ainda que ele tenha sido tentado em tudo, Jesus teve pleno poder para não pecar, o que não seria o caso de um ser humano comum. Então, a natureza humana
dela para a natureza divina, nós vemos do outro lado que a natureza humana de Jesus lhe deu capacidade de experimentar sofrimento e morte. Porque Deus não morre. Se Jesus é divino, como é que ele morreu na cruz? Exatamente por causa dessa união indissociável e porque a natureza humana permitiu que a pessoa única, indissociável de Cristo viesse experimentar verdadeira condição de sofrimento e morte e a capacidade de ser nosso sacrifício substitutivo. Impressionante. Absolutamente incrível, extraordinário, sábio, profundo e ao mesmo tempo simples. Jesus, profeta, Jesus, sacerdote, Jesus, rei, Messias, Jesus, plenamente humano, que sofreu e sentiu as suas dores e a minha, Jesus divino, que merece a nossa adoração como aquele que se manifestou como Emanuel. Eu não sei como é que você tem lidado com a sua vida. Nem me importa muito bem a sua relação com a comunidade religiosa A, B ou C. É muito importante que você entenda e que você receba Cristo Jesus corretamente na sua vida e que você se torne seu discípulo, seguidor, receba ele na sua vida, no seu coração e passe a seguir Jesus, nosso Senhor, humano, divino, para a nossa alegria e a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.